Você sabe exatamente do que estou falando. Aquele momento em que a pressão aumenta, as palavras parecem querer escapar como pássaros assustados, e a sua primeira, instintiva reação é falar, responder, justificar, defender, provar. A necessidade de preencher o vazio, de afirmar sua presença, de impor sua voz em meio ao caos. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira força, aquela que realmente molda o mundo à sua volta, muitas vezes reside precisamente no oposto, no silêncio. Não um silêncio vazio, passivo, de quem se encolhe ou se rende, mas um silêncio estratégico, um silêncio ativo, um silêncio que observa, que analisa, que espera. Um silêncio que, em sua quietude calculada, é mais poderoso do que qualquer grito ou qualquer argumento. Vivemos em uma era de ruído constante. Notificações pipocam, feeds deslizam infinitamente, opiniões são gritadas de todos os cantos, e a pressão para ter sempre uma resposta, uma opinião, uma presença online e offline, é avassaladora. Sentimos a necessidade de nos posicionarmos, de sermos ouvidos, de deixarmos nossa marca. E nessa corrida por atenção, nessa busca incessante por validação externa, esquecemos um dos nossos mais antigos e poderosos aliados, o silêncio. Ele é frequentemente subestimado, visto como fraqueza, como indecisão, como falta de conteúdo. Mas a verdade é que o silêncio, quando empunhado com intenção e sabedoria, é uma arma de poder incalculável. É um campo de batalha onde as guerras são vencidas, antes mesmo de serem travadas. Pense em Sun Tzu. Imagine o mestre da estratégia, não em meio ao fragor da batalha, mas em um momento de profunda contemplação, observando o campo à frente. O que ele está fazendo? Ele está ouvindo o vento? Sentindo a terra? Ou está, em sua quietude, antecipando cada movimento do inimigo? Em seu silêncio, ele está desvendando os padrões, calculando as probabilidades, traçando o plano mestre que levará à vitória. A sua força não vem da exibição de poder, mas da compreensão profunda e silenciosa do terreno e do adversário. O silêncio, para ele, era um observatório. Um lugar de clareza onde a verdade se revelava. Agora, mude o cenário. Visualize Maquiavel em uma sala de conselho sombria, iluminada apenas pela chama bruxuleante de uma vela. Ele não está discursando para uma plateia, não está ditando ordens. Ele está ali, talvez com um pergaminho nas mãos, a mente fervilhando com a política, com o poder, com a natureza humana. E nessa quietude, a força de suas palavras não ditas é palpável. Cada pausa, cada pensamento não verbalizado, amplifica o impacto quando finalmente ele decide falar, ou quando suas ações silenciosas falam por si. Ele entende que o controle não reside em gritar mais alto, mas em entender a dinâmica do poder, e em usá-la com precisão cirúrgica. O silêncio, para Maquiavel, era o palco onde a estratégia se preparava, onde as decisões eram forjadas na escuridão, antes de serem reveladas à luz. Esta jornada que estamos prestes a empreender, é sobre desvendar a psicologia por trás desse poder. Não se trata de um convite ao retraimento, mas a uma forma mais inteligente de engajamento. É sobre entender que, em muitas situações, a decisão mais poderosa que você pode tomar é a de não dizer nada. É sobre aprender a usar o silêncio como um escudo protetor contra a negatividade alheia, como um observatório aguçado para as oportunidades e ameaças, e como um catalisador para a ação decisiva e bem planejada. Vamos mergulhar em como a ausência de palavras pode moldar percepções, influenciar resultados e, em última análise, nos dar um controle mais profundo sobre nossa própria vida e sobre o nosso destino. Pois, no jogo da vida, quem domina o silêncio, muitas vezes, domina tudo. Considere agora como essa quietude estratégica se manifesta no cotidiano, em situações que exigem não uma explosão de energia, mas uma contenção calculada. Pense em um colega de trabalho que, intencionalmente ou não, lança uma crítica velada durante uma reunião. A reação instintiva é se defender, contra-atacar, expor a falha no raciocínio dele. No entanto, ao invés disso, você escolhe o silêncio. Não um silêncio de submissão, mas um silêncio que absorve a informação, que a processa sem a carga emocional imediata. Você observa a expressão dele, a linguagem corporal, o contexto em que a crítica foi feita.
Essa pausa deliberada permite que você avalie a validade da observação, a intenção por trás dela, e determine a melhor forma de responder, ou se uma resposta é sequer necessária naquele momento. Essa abordagem transforma a defensiva em observação, a reatividade em ponderação. Ademais, o silêncio pode ser um poderoso instrumento de negociação. Em uma discussão sobre um projeto ou um acordo comercial, quando a outra parte apresenta uma demanda que parece realista, a tentação é de imediato rejeitá-la, de listar os motivos pelos quais é impossível. Contudo, ao invés de preencher o espaço com objeções, um breve silêncio pode ser devastadoramente eficaz. Deixe que a demanda pairar no ar. Permita que o peso do que foi dito seja sentido. Essa quietude força a outra parte a reavaliar sua própria posição, a talvez justificar melhor seu pedido, ou até mesmo a recuar ligeiramente. É um convite para que eles preencham o silêncio com mais clareza, revelando mais sobre suas verdadeiras intenções ou limitações, sem que você precise gastar uma única palavra de argumentação. Outra camada crucial desse poder reside na sua capacidade de preservar sua energia mental. Em um mundo que constantemente demanda nossa atenção e reatividade, cada palavra que proferimos consome um pouco de nossa força vital. Ao optar pelo silêncio em situações que não exigem uma intervenção direta, você está, essencialmente, conservando seus recursos para momentos em que sua voz realmente fará a diferença. Imagine um debate online onde as opiniões são inflamadas e os argumentos repetitivos. Participar ativamente pode parecer necessário, mas muitas vezes apenas alimenta a discórdia e drena sua energia. Ao invés disso, escolher o silêncio, observar sem se engajar no frenesi, é uma forma de autocuidado estratégico, preservando sua clareza mental para focar em objetivos mais significativos. Por conseguinte, aprenda a valorizar esses momentos de pausa. Eles não são vazios, são prenhes de potencial. São solo fértil onde a reflexão profunda pode germinar. Quando você se encontra em uma situação desafiadora, onde a vontade de reagir é avassaladora, lembre-se do estrategista em contemplação. Respire, observe, ouça o que não está sendo dito. Permita que o silêncio se torne seu aliado, um refúgio de clareza em meio ao ruído. É nesses espaços de quietude intencional que você ganha a perspectiva necessária para discernir o caminho mais eficaz, o argumento mais ponderado, a ação mais impactante. A verdadeira maestria não está em falar mais, mas em saber quando e como o silêncio pode falar por você de maneira mais eloquente. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se um padrão emergente, uma convergência de princípios que, embora discutidos em contextos distintos, apontam para um centro comum de poder. O que antes poderia parecer uma série de observações isoladas sobre a estratégia, a negociação e a gestão da energia interior, agora se revela como facetas de uma mesma verdade fundamental. A arte de observar sem se apressar em responder, a sabedoria de permitir que o peso das palavras não ditas gere seu próprio impacto, a inteligência de conservar o vigor mental, ao evitar o ruído desnecessário, tudo isso compõe um mosaico complexo, mas coeso, de autodomínio. É como se, ao longo do caminho, tivéssemos coletado diferentes chaves, cada uma abrindo uma porta específica para a compreensão. Agora, ao juntá-las, percebemos que elas não apenas abrem portas individuais, mas, em conjunto, destravam um portal maior. Um portal que nos convida a transcender a reatividade inerente à condição humana, e a ascender a um plano onde a ação é deliberada, onde a resposta é ponderada, e onde a própria presença, em sua quietude estratégica, irradia uma influência notável. A compreensão do silêncio como um espaço de poder não é, portanto, uma simples técnica a ser aplicada superficialmente, mas uma reorientação profunda de como interagimos com o mundo e com nós mesmos. Esta tecelagem de ideias nos conduz a um ponto de inflexão. As diferentes nuances do silêncio como ferramenta de análise, como alavanca de influência, como guardião da sanidade, não são mais elementos separados, mas sim fios entrelaçados em uma tapeçaria de propósito. Ao contemplarmos o efeito cumulativo dessas percepções, o caminho que se desdobra à frente para a reflexão final, torna-se não apenas mais claro, mas também mais convidativo. A quietude que exploramos não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar uma forma mais elevada de controle e de propósito em nossas vidas.
Chegamos, assim, ao cerne da questão. A jornada através das camadas do silêncio nos trouxe a um entendimento mais profundo de sua influência. Não se trata apenas de uma ausência de som, mas de uma presença ativa, um espaço onde a verdadeira força se manifesta, e onde o controle, muitas vezes ilusório, sobre o exterior, cede lugar a um domínio mais autêntico e duradouro sobre o nosso próprio mundo interior. O silêncio, em sua essência, é o palco onde a mente se prepara, onde as decisões mais cruciais são tomadas, longe do clamor das distrações e da urgência das aparências. É a quietude estratégica que permite enxergar além do óbvio, sentir as nuances não ditas e antecipar os movimentos que moldam o curso dos acontecimentos. O eco de Sun Tzu e Maquiavel não reside em suas palavras, mas na sabedoria intrínseca de suas abordagens. Ambos, à sua maneira, compreenderam que a verdadeira maestria não é conquistada pela ostentação, mas pela profundidade da observação e pela precisão da ação. O silêncio é a lente que refina essa visão, o laboratório onde a estratégia se torna arte. Ao abraçar essa quietude intencional, aprendemos a não ser meros reatores ao mundo, mas arquitetos conscientes de nossas respostas e, consequentemente, de nossa realidade. É um convite para que, em meio ao turbilhão da vida moderna, cultivemos esses oásis de calma, onde a clareza prevalece e a força autêntica se revela. A verdadeira prática, portanto, começa agora. Não em um momento futuro, nem em circunstâncias ideais, mas no instante presente, onde quer que você esteja. É na próxima vez que a pressão surgir, na próxima crítica que ecoar, na próxima decisão que se apresentar, que você poderá escolher. Escolher o silêncio estratégico em vez da reação impulsiva. Escolher a observação ponderada em vez da resposta precipitada. Escolher a conservação de sua energia para os momentos que realmente importam, pois, ao dominar o silêncio, você não apenas molda a percepção alheia, mas, mais importantemente, reconfigura sua própria experiência do mundo. É na quietude que reside a liberdade de escolher quem você será, independentemente das circunstâncias. É ali, no silêncio, que o verdadeiro poder se encontra, esperando para ser empunhado.